Amigos, os Estados Unidos não vai invadir a Venezuela, os Estados Unidos não vai invadir o Brasil. Eles podem até influenciar de outras maneiras, politicamente, mas invasão militar mesmo não ocorrerá. O comunismo está instalado aqui, está instalado na Venezuela. Eu acabei de assistir um vídeo agora, talvez milhões de pessoas nas ruas na Venezuela, as ruas lotadas, gritando: a nossa bandeira não será vermelha, o povo unido jamais será vencido, e os militares lá não fazem nada. Essas manifestações na Venezuela ocorrem já há mais de um ano. E aqui no Brasil também já houveram muitas manifestações, a gente fala com a população, eles falam até em Bolsonaro, daí você fala: não, mas existe um outro movimento pela intervenção. Aí eles dizem: ó, glória a Deus, ainda bem. Então o povo quer, 80% da população quer uma faxina geral e quer que os militares voltem a governar e a administrar o Brasil. O Bolsonaro, ele assinou lá para ajudar a aprovar a SUSP, essa Secretaria Unificada das Polícias, que quem manda é só um homem, só o presidente da República, não é uma instituição. Eu estive no Irã, lá, essa Força Nacional do Irã, que é muito maior que as próprias Forças Armadas do Irã. E todos os países que implantaram o comunismo, o nazismo, existe a Força Nacional, na Venezuela existe. Então, no Brasil estão implantando, já virou lei. Então, um homem, o presidente da República, seja ele comunista ou não, ou de direita, que não tem, né? Vão ter mais poder que as próprias Forças Armadas. Então eu pergunto para os senhores, meus amigos intervencionistas e população em geral que está preocupada com o Brasil. Nós sabemos que essa Força Nacional são as que ajudam e mantêm com o poder das armas deles os governos comunistas, os governos ditatoriais comunistas de esquerda que maltratam e humilham o povo. E já existem leis para tudo, até para desapropriar uma propriedade tua, uma fazenda, pegar qualquer coisa, pelo PNDH 3, Plano Nacional de Desenvolvimento de Direitos Humanos 3. Então já está tudo preparado. E o Bolsonaro vai e ajuda a aprovar essa SUSP, e agora junto com o Mourão, candidatos à presidência. Então talvez ele esteja pensando assim: não, nós vamos ganhar a presidência. Eles não vão ganhar porque as urnas são fraudáveis. E o povo, 80% do povo é pobre e depende dos políticos para operar a catarata, arrumar o dente, levar para tirar título, e tem toda a máquina partidária por trás, né? Então é óbvio que eles não vão se eleger. Talvez 20% das pessoas das cidades, etc., falem em Bolsonaro. Mas 20% só por cento. 80% não tem nem condições de votar nele. E mesmo que queiram, não podem, porque 80% do povo é pobre, pessoal. 80% da nossa população é pobre, mal instruída. Eles não acreditam em nada, não acreditam nos políticos há 100 anos. Há 100 anos que a população brasileira não acredita nos políticos. Então eles pensam: é tudo igual. É tudo igual. E será que não é mesmo? Como é que o Bolsonaro foi aprovar a SUSP? Ajudará a aprovar. Então, meus amigos, talvez eles pensem assim: não, vamos eleger, aí nós vamos pegar a força de 1 milhão de homens que compõem todas as polícias do Brasil, para daí combater o exército, que o exército é comunista. Aí vamos implantar, então, um regime capitalista aqui no Brasil. Então, isso tudo são várias ideias que eu propus aqui, que eu elaborei aqui. Então eu acho que só existe uma coisa para nós fazermos, falarmos cada vez mais da insurgência. A insurgência, meus amigos, insurgência. Eu sei que é um movimento grande dos coronéis querendo insurgência. Eles pararam há um mês atrás desse movimento maior, eu até achei que eles já tinham decidido, controlado lá os generais comunistas e coisas assim, e estavam decididos que iam intervir. Agora o povo está totalmente absorvido pelas televisões que estão falando a cada 10 minutos sobre as eleições. Então o povo vai acabar esquecendo. Agora nós, intervencionistas, não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer que a nossa função aqui é salvar o Brasil e a pátria, e salvar o povo, tadinho, sofrido. Então nós temos uma função legal aqui, honrada.
Vamos salvar o Brasil e salvar o povo. Ou vocês querem continuar vivendo nessa loucura boçal que está o Brasil e sempre foi? Sempre foi. Cada vez maior a corrupção, cada vez maior o comunismo e tudo mais, cada vez maior a burocracia criminosa. Eu pergunto para os senhores empresários aí, vocês não estão se ferrando? Até o pequeno empresáriozinho. E por aí vai. Mas, meus amigos, vamos voltar a falar, tocar no assunto só a insurgência. Não, vamos parar de falar sobre política partidária, e isso e aquilo. Não, vamos falar em insurgência. Não se esqueçam lá do BI, 62 BI lá de Joinville, que o povo foi na frente lá e gritando, intervenção, intervenção. Alguns dias depois, eles, à noite, dominaram todo o quartel lá de Joinville e cantaram aquela, berrando, né? Imagina 80 homens, um batalhão berrando lá e cantando. Vamos pegar o fuzil para novamente salvar a honra do Brasil. Isso foi uma manifestação evidente e clara que os coronéis querem fazer a intervenção, a maioria dos coronéis e alguns generais também. Então, pessoal, não vamos fugir do foco. O nosso foco é intervenção militar, o nosso foco é insurgência. Nós temos que provocar a insurgência e vamos nas ruas sem medo, sem medo de ser feliz. Dane-se. Vocês veem que lá na Venezuela vão milhões de pessoas nas ruas, lá em Nicarágua, e o exército não faz nada, porque o exército é comunista. E será que aqui no Brasil os comandantes, boa parte não são comunistas já? É fácil. São só 160 generais aqui no Brasil. É muito pouco, não é mesmo? Um abraço, pessoal. E todos eles com medo até dos políticos, porque os políticos se mostram poderosos, e pior que são, porque eles têm toda a máquina de como ganhar uma eleição. E vocês vão ver que nessas eleições agora, se ocorrer, os mesmos serão eleitos. E o Brasil vai continuar sendo essa porcaria. Um abraço, pessoal. Boa sorte, bom momento. Deus, pátria, família. Tchau. Compartilhe, amigo, por favor.